Olá, boa tarde. Esperar mais gente entrar. Oi, boa tarde. Ai, tô esperando mais gente entrar. O som tá bom? Então, gente, não vou esperar muita gente entrar, não. Já vou começar a falar, né? Hoje o assunto da live é quanto cobrar, né? No seu alongamento. É um assunto bem interessante. Por quê? Eu gosto bastante de falar disso, porque... Tá? Deixa eu travou aqui. Eu gosto bastante de falar, porque não é questão só do preço, né? Nós que trabalhamos para nós mesmos, a gente tem que entender que nós, né, mesmo que muitas pessoas não entendam assim, mas nós somos uma empresa, né? O nosso, independente do lugar que a gente atende, se é em casa, se tem um espaço, né? É uma empresa. Então, é o seguinte, igual eu trato a minha mesa como uma empresa. Então, a empresa, ela é... Quem gerencia a empresa sou eu, né? Então, eu coloco o preço do meu trabalho. Então, quando a gente vai colocar preço, eu vou explicar de duas formas. Mesmo sendo iniciante e mesmo quando você já está na área já e cobra um valor que você poderia cobrar mais, né? Iniciante,
A gente quando começa, a gente fica muito inseguro em cobrar, né? Por ser iniciante. Quando eu comecei com modelo. Aí eu cobrava o valor de modelo, né? O valor de mercado hoje de unha tá a partir de R$ 100. Então eu cobrava R$ 70 a aplicação e 55 manutenção. Eu cobrava assim, até eu ter uma segurança maior para cobrar, né? Para atender cliente, que até então eu atendia mais modelo mesmo, que a minha primeira modelo foi minha irmã, eu usava a mão dela para poder aprender mesmo, né? Porque a gente só aprende ali na prática. Então eu usava a mão dela e eu não cobrava dela, porque como eu tava usando, né, para poder aprender, e no início muitas pessoas não se disponibilizam para poder ajudar. Então por isso que é importante a gente cobrar o valor de modelo, porque tem pessoas que querem pagar mais barato e quando a gente cobra o valor de modelo, elas se interessam mais, né? Então assim, por isso que é bom trabalhar com modelo, né, para quem tá iniciando, para poder pegar confiança e tudo, né, de cobrar. Depois que passa esse processo de modelo, o que eu falo que a gente tem que entender? Vou falar por mim. Eu trato o meu negócio como uma empresa, né? Certo? Então a empresa ela tem as contas para pagar, tudo, né? Material. Então assim, quanto vale o seu trabalho? A gente começa por aí. Quanto que vale o seu trabalho? Quanto que você investiu em curso, em material, né? Isso influencia muito quando a gente vai cobrar, né? E outra coisa mais importante que a gente tem que fazer, e eu falo com todo mundo, nós que trabalhamos para nós, a gente tem que valorizar em primeiro lugar o nosso trabalho. Independente se tem uma colega que cobra 80, mas na minha região fulano cobra 80, eu vou cobrar o mesmo valor, né, e tudo, para não perder clientela. Errado, porque quem sabe o valor do seu trabalho é você. Ela cobra 80, mas não significa que você tem que cobrar. Ou seja, eu hoje, né, o preço da minha aplicação natural é R$ 100 e o encapsulado 120. Por que eu cobro esse valor? Porque eu sei da qualidade do meu trabalho, né? Eu trabalho só com material de qualidade, de primeira linha, não uso nenhum gel que não tenha certificação da Anvisa. Os meus preparadores são todos da mesma linha do gel que eu uso, que é o da Volia. O meu motor, né, ele é bom também, eu investi. Tem um investimento também que eu fiz em curso, então por isso eu cobro esse valor, né? Então assim, quando eu comecei a atender, né, cliente mesmo, eu coloquei na minha cabeça que eu estava atendendo cliente e que eu ia tratar o meu negócio como uma empresa. E independente de achar o valor caro ou não, eu fiz o seguinte, eu pensei, falei, gente, quando eu vou no supermercado, que eu vou comprar qualquer item lá do supermercado, se eu gosto e eu vejo que é um produto de qualidade, eu compro, mesmo estando caro, mesmo falando assim, ai meu Deus, tá caro, mas eu gosto, eu tô pagando pela qualidade. Ou seja, a gente tem que cobrar um valor o valor que vale, né, do seu trabalho. Então, gente, não tenham medo de cobrar, não, de colocar preço no trabalho de vocês, não. Por quê? Quem sabe o valor, né, é vocês. Então, assim, não tem como vocês se igualarem a outra pessoa, né, por medo de clientela, né, de não ter cliente ou até mesmo de não ter o público, né, para pagar aquele valor que você cobra. Um exemplo, eu vi no Facebook, outro dia no grupo do Facebook, uma postagem de uma moça que trabalha, ela atende no espaço dela e ela faz atendimento domiciliar. E o atendimento domiciliar dela tinha um preço. O valor do atendimento domiciliar dela era R$ 600. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, R$ 600 para ir em casa. Eu achei caro. Só que depois eu pensei, falei, não tá caro. Porque se ela cobra esse valor, é porque tem gente que paga.
Ou seja, na hora de colocar preço, né, no trabalho de vocês, pensem nisso. Assim como tem o público que paga menos, tem o público que paga mais. E não é o valor, né? É a qualidade. Se o seu procedimento é um procedimento de qualidade, que você sabe a qualidade que você tem o gasto, né? Com internet, com, por exemplo, se você está no seu espaço, ar-condicionado, são N coisas. Você tem que cobrar o valor do que você proporciona para o cliente, né? Da qualidade que você proporciona para o cliente. Então, não fiquem, como que eu falo? Não fiquem inseguras em cobrar, não, né? Claro que no primeiro mês não vai vir chuva de cliente para poder pagar o valor que a gente está pedindo, né? Só que aí, o que acontece? Com a questão de cobrar, né? Do valor que vai cobrar, o que a gente faz? Ao mesmo tempo que você for cobrar, né? O valor que você for colocar, você tem que fazer um marketing. Você tem que ter a sua vitrine. Ou seja, quando o cliente entrar, né, na sua vitrine, que ele for olhar, ele tem que ver uma coisa que encha os olhos dele. Ou seja, mesmo ele não querendo pagar aquele valor, ele vai pagar, porque é um trabalho bonito, né? Tem qualidade e vice-versa. É como se você estivesse no shopping. Você vê aquelas vitrines maravilhosas do shopping. A gente entra ali e paga, até mesmo sem poder, porque é bonito. Deixa eu ver aqui, até porque tem risco só de ir na casa do cliente. Sim, essa questão aí de ir na casa do cliente tem um risco também. Por quê? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu comecei fazendo isso, né? Não tinha muito cliente, aí quando a pessoa falava assim, você atende em casa? Eu falava, atendo. Só que aí o que acontece? Muita gente não estuda a química dos produtos, né? E aí, eu fiz o curso, eu aprendi a química dos produtos, mas eu não prestei atenção. E aí, eu atendi num espaço aberto, que tinha a luz solar. E o gel, ele tem a química dele, a secagem dele funciona com UV, né? E o sol, ele transmite o raio UV, ou seja, eu perdi metade de um gel base, um gel hard, pincel, porque assim, só de ter o contato com a luz solar, ele seca. Então, eu perdi. Então, pensa no prejuízo. E eu não cobrei taxa de deslocamento, não. Até porque eu não sabia como funcionava, né? Quando eu comecei, eu não tinha acesso a essas informações, né? De pessoas que dão esse tipo de dica, né? De conteúdo. Então, eu fui na cara, na coragem e perdi material. Por isso que eu tô falando que quando a gente vai fazer qualquer tipo de serviço, não tenham medo de cobrar. Até porque tem os riscos, né? Do atendimento, de acontecer o que aconteceu comigo, que foi falta como que eu falo, de maldade mesmo, até porque foi falado em curso e eu não prestei atenção. Então, assim, não tenham medo de cobrar. Deixa eu ver aqui. Tem o risco de assalto, sim. Assalto nem se fala, né? O preço do gel hoje tá, assim, bem puxado. O mais barato hoje tá em torno de R$ 80, dependendo do local que você vai comprar, né? Da loja que vai comprar. Então, tem que olhar tudo isso. E voltando, né, ao valor de cobrar. Quando a gente vai... Vou dar outro exemplo. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de serviço, por exemplo, em casa, né, que você quer mudar o ambiente da sua casa, mas aí você quer contratar um arquiteto. E arquiteto é caro, né? Só que aí, para você ter um serviço de excelência com qualidade, é imprescindível que contrate o arquiteto. Então, assim, é um serviço que é necessário. É dessa forma que eu enxergo quando eu vou falar com qualquer pessoa a questão do preço, né? Para cobrar. Deixa eu ver aqui. Como calculo o preço pela duração do produto? Então, calcular o preço pela duração do produto é complexo. Principalmente para quem está começando. Por quê? Quando a gente está começando, a gente ainda não tem aquela questão do controle de produto, né? Porque a gente usa muito gel, tem um desperdício. Então, assim, ó, o gel tá R$ 80. Vou fazer um exemplo aqui.
R$ 80 hoje um gel da Avon de construção. Só que aí eu não trabalho somente com gel de construção. Aí vocês têm que entender isso, que você vai usar um gel base, um gel de curvatura, que é o gel hard, e um gel de construção. É R$ 80 cada um, né? Então, o gel hard, ele dura muito, porque você vai usar ele somente nessa parte aqui da unha, onde você estendeu ela. Bem aqui assim, ó. Tá vendo? Nessa parte ali. O gel hard vai só ali. Ou seja, a durabilidade dele é muito grande. O gel base é só também na preparação e é muito pouco. O gel que você vai usar mais é o gel de construção. E um gel de construção, ele, mesmo com um pouco de desperdício, ele dura. Dá pra você fazer vou chutar abaixo, umas 20 unhas. Então, você somar o valor do gel, né, R$ 80, e você cobrar R$ 100 em cada aplicação, a gente não tá no prejuízo. Ou seja, compensa demais você investir em material de qualidade. E vai fazer o cálculo em base disso. O valor que você gastou de material, o primeiro. E aí tem uma dica boa também, que a gente não sabe calcular assim de cara, né? Porque, como eu disse, é relativo. O que acontece? Quando vocês comprarem o gel de vocês, anota a data e anota cada unha. E aí, olha quando que ele acabou. Vocês vão conseguir tirar o cálculo nessa base de cliente que vocês atenderam, e de quando comprou e de quando ele acabou. Então, assim, não tem erro. É fácil de calcular desse jeito. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Hoje, eu vou falar hoje uma coisa que eu deixei de falar hoje nas perguntas que tiveram lá na caixinha, né? De pergunta lá nos stories. Sobre curso, né? O que acontece? Quando a gente vai começar, era sobre insegurança. Quem tá inseguro em começar na área. Quando a gente vai começar, o que eu sempre indico para todo mundo é fazer um curso bom de iniciante, né? Eu até falei lá nos stories lá, faça um curso bom. E aí eu esqueci de mencionar que eu tenho curso de iniciante, tanto presencial, e tô com um projeto de curso iniciante online, né? Vocês vão poder fazer o curso online, sem sair de casa, sem nenhuma, como que eu falo? Vai ter a praticidade de ter o curso online, de ter o acesso ali, por exemplo, de estar assistindo o vídeo ali, a aula online, e pausar, fazer durante a aula e ir treinando ali com o curso. Aí eu ia deixar para falar mais pra frente, só que como eu vi que tem dúvidas a respeito disso, eu tô falando para vocês que tem dúvida, né? Optarem por fazer comigo. É uma coisa nova que a gente tá com esse projeto e tudo. Eu espero que atenda a expectativa de vocês. Deixa eu ver aqui, se eu cobrar mais que o pessoal aqui da minha região, eu não vou perder cliente. Então, essa questão de atender mais do que o pessoal, né, da sua região é o seguinte. É o que eu falei, quanto que vale o seu trabalho? Nós temos que nos valorizar em primeiro lugar. Então, não muda o valor que você cobra por causa de outro profissional, não. Até porque a gente que trabalha na área, a gente sabe o gasto que é. Não é um investimento barato, né? Ele é um investimento muito, muito alto que a gente faz. E a gente tem um retorno desse investimento. Ele não é instantâneo, ele é gradativo. Então, assim, não abaixe o valor de vocês. Por quê? Investimento em curso, mesa, motor, material, N coisas. Tem o equipamento de proteção,
Como que eu tenho o conforto que a gente proporciona para o cliente também, igual eu tenho um espaço aqui do cantinho de café para as minhas clientes. Então, assim, eu não tenho insegurança em cobrar R$ 120 em um alongamento, porque eu sei o material, eu sei a qualidade que eu ofereço para o cliente, né? Então, assim, não se baseiem no profissional, no colega, não. Até porque cada um sabe o valor do seu trabalho, né? Então, assim, se a pessoa cobrar menos, é porque ela quer cobrar aquele valor ali, né? E é individual de cada pessoa. Mas eu não indico se igualar, não. Não indico, porque tem a questão também, né? Do barato sai caro. Às vezes, não desmerecendo, mas tem outras pessoas que cobram mais barato, mas que não trabalham com material de qualidade, com material que tem a certificação da Anvisa, ou seja, não se igualem e não se sintam, como é que eu falo, gente? Tô perdendo a palavra. Inseguro na hora de cobrar, não. Pode cobrar. Até porque se a primeira cliente que perguntar, quanto que é? Qual que é o seu valor? Ela não quiser, vai ter outra que vai querer, né? Uma coisa que eu sempre falo, o mundo é muito grande, cabe todo mundo nele. E eu tenho certeza que com o tempo, né, que você fizer sua vitrine e for atendendo, e tem aquela questão da propaganda boca a boca, o que é bom, todo mundo indica. Todo mundo indica. Então, assim, não tenha medo. E uma outra dica que eu queria dar para quem tá começando é investir em um marketing diferente, sabe? Não só no Instagram. Eu acho que fazer panfleto, por exemplo, e colocar e panfletar na sua região. Se, por exemplo, você mora num condomínio, faz o panfleto ali. Eu não acho válido colocar preço, que é até porque a pessoa vai ver o preço e dependendo do valor ela não quiser, ela não vai te procurar. Então, coloque suas redes sociais, o seu número de contato e panfleta. Por exemplo, se você mora igual eu falei, num condomínio que tenha, vamos colocar 200 moradores, vão ser 200 pessoas que vão ter, né, que vão te conhecer, que vai saber que você faz esse tipo de trabalho. Ou seja, principalmente para quem está começando, a pessoa vai te procurar e você dá o seu preço, sem medo. Não tenha medo de cobrar, gente. Dá o seu preço, até porque é só você que sabe o valor que ele vale. Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Gente, tem mais alguma pergunta? Eu tô falando aqui baseado em mim, como eu fiz quando eu comecei, né? Como eu fiz. E deu certo pra mim. E eu espero que dê certo pra vocês também. Os fatos mais importantes para o atendimento, né? Fazer um catálogo para mostrar o que eu faço. Sim, ter uma vitrine. E hoje em dia o Instagram ele proporciona isso. Quando você tá atendendo, igual iniciante, toda foto, toda unha que você fizer, você fotografar, tirar uma foto boa, né? Que mostre realmente o alongamento. Eu já vi gente falar que tem fotos de unha com Photoshop. Eu achei que não tinha como fazer isso. Mas eu vejo que tem jeito. Então, assim, tem uma vitrine boa e uma vitrine profissional. Não misture o profissional com o pessoal, não. Tem o seu Instagram pessoal, mas tem o profissional. Porque quando uma pessoa busca lá, vamos colocar unha de gel e o seu perfil, né, aparecer. Opa, voltando. Principalmente com o uso da hashtag, né, no Instagram, e aparecer o seu perfil lá que a pessoa entrar, ela vai entrar e quando você faz um perfil, né, com o seu trabalho, somente com aquilo a pessoa vai entrar, ela vai ver só aquilo. Então, ela já vai entender que é um profissional e vai ver com o que você trabalha. Então, faça o catálogo no Instagram com bastante fotos, faz bastante modelo, vai colocando, mesmo que você não esteja atendendo ainda, mas coloca bastante foto. Isso influencia muito, muito mesmo, porque até mesmo para você ver a sua, como que eu falo, como que você tá
como que tá melhorando, né? A cada um que vai fazendo, que isso daí é um processo. Pra mostrar o que eu faço. Sim. Pode mandar, gente, pergunta. Me enrolo nessa parte de cobrar junto. Isso que uso. A luz. Ah, tá. Foi o que eu falei. A gente que trabalha, né, por conta, a gente tem várias. Como que eu falo? A gente tem vários compromissos, né? Por se tratando de empresa, nós somos uma empresa. Então tem a questão, né, da água, da luz, do café. Então a gente coloca tudo. O seu gasto mensal ali. Vamos colocar aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho uma. Eu vou dar um exemplo. Eu ia pegar uma caneta, mas não vou precisar, não. Vou dar um exemplo. Se no seu espaço tem ar-condicionado, tem o café que você oferece pro cliente, né? Tem, deixa eu ver, a luz, né? A água e tudo ali. Então, não tem como você colocar um preço abaixo, né? Até pelo que você proporciona. E se tratando de empresa, a empresa também tem as responsabilidades de arcar com todo como é que eu falo? A receita mensal, né? Do que você usa ali, do tempo que você utiliza no espaço, né? Questão da luz, do gás que você tem. Ou seja, pode colocar tudo na ponta da caneta e calcular no final, por exemplo, fazer um teste de, por exemplo, o primeiro mês. Colocar as suas contas, coloca lá a água, a luz, o que você gasta, né? Com o cliente ali, com o seu espaço. E o que você fez mensal. Quando você fizer isso, já vai dar para ter uma base se você precisa aumentar o valor que você cobra, ou se você precisa, ou se não precisa aumentar, né? Eu falo aumentar porque tem muita gente que tem insegurança de cobrar, né? Então, assim, não tem insegurança. Pode cobrar o valor que... Hoje em dia, gente, o valor de mercado é a partir de R$120, né? Principalmente quando você trabalha com produtos de qualidade. Então, não tem como cobrar menos que isso. Porque tem todo como que eu falo? Tem um monte de coisa por trás, né? Que é a questão do espaço, quem paga aluguel. Tem o aluguel do espaço, tem a luz, tem a água, o ar-condicionado, uma internet, né? Tem o café que a gente oferece pro cliente. Ou seja, é você fazer o cálculo mensal ali. Eu gastei, vamos colocar aqui, vou jogar abaixo. A minha receita esse mês foi R$800 de conta do meu espaço, com tudo. Contando água, luz, internet, as compras que a gente faz, né, para oferecer o café pro cliente. E aí você olha quanto que você ganhou. E aí vai ser fácil para poder para poder se basear, né? Como cobrar. Deixa eu ver aqui. Como calcula o seu lucro? E quanto dos 120 você cobra? Fica com você. Eu vou dar uma dica de como eu fiz no início. Com essa questão do lucro, né? O que eu fazia? A empresa ela tem que ter um capital. Tem que ter um capital de giro, né? Eu tenho que ter o material e eu também tenho que ter o meu lucro. E aí, por exemplo, semanal. Eu tirava... Vamos colocar aqui... Vou dar um exemplo. 5 clientes por semana. O valor de 2 clientes eu tirava e deixava ele para comprar material, né? Comprar material. E uma cliente eu deixava, né, por semana para poder pagar a luz, essas coisas, né? Era assim que eu fazia. E eu indico porque dá super certo. Pra mim deu certo. Então, assim, quando tem essa dúvida, eu falo pra fazer isso, porque dá certo. E é uma maneira até de, por exemplo, de ter sempre um dinheiro em caixa quando a gente separa 2 clientes por semana. Vamos colocar 2 alongamentos, né? 120, 240 por semana. Pensa no final do mês, quanto que você vai ter. Ou seja, o restante, né, que você atendeu é um lucro bom,
Então, é uma maneira fácil e prática de fazer esse cálculo. Stephanie, como sempre, atrasada. Né, Stephanie? Ai, meu Deus. Gente, tem mais pergunta? Pode mandar. Stephanie. Meu celular travando. Ixi. Se tiver mais alguma pergunta, a gente pode mandar. Você tira seu lucro por semanas? Então, sim, por semana. Por semana, pra mim, funciona melhor do que por mês. Até porque, às vezes, a gente precisa comprar uma coisa, por exemplo, um material de decoração em cima da hora para uma determinada cliente. Então, eu prefiro tirar por semana, que pra mim é mais fácil. Pra mim é melhor, né? Não que seja necessário tirar por semana, né? Mas pra mim funciona melhor. Eu consigo me basear melhor por semana do que por mês. Mas tem gente que tira por mês, né? Mas pra mim por semana é mais fácil. Até pelo fato que eu falei de calcular. De calcular e de tirar, né? Por exemplo, por semana. Chutando baixo. 5 clientes por semana. Você tirar 2 clientes ali pra deixar o valor pra empresa, você vai conseguir o lucro bom e ainda ter o capital. Que rende mais? Que rende mais? Como assim o que rende mais? Stephanie, não entendi essa pergunta. O que rende mais? Me fala aí pra mim te responder. O produto? Qual o produto que rende mais? Aula, produto rende mais. Ah, tá. Qual produto rende mais? Ó, gel base e o gel hard. Eles rendem muito, porque é como eu disse, a gente só usa ele na extensão da unha, por exemplo, aqui, ó, do ponto zero pra cá, borda livre. Porque o gel hard a gente não pode usar ele aqui no leito, em cima. Porque é o grande problema de muitos clientes. Às vezes que me procuram fala assim, a primeira pergunta, o seu gel queima? Porque tem profissional que usa o único gel, o gel hard pra tudo. Então, assim, pra esse tipo de profissional não rende, mas pra gente, quando a gente trabalha da forma correta, usando ele aqui, ó, do ponto zero pra ponta, ele vai render. E o gel base também, porque ele é um gel só da preparação de unha, né? Então, quando a gente usa ele da forma correta, ele dura muito, muito, muito mesmo, porque é só para poder fazer a capa base ali para proteger a unha natural. Ou seja, ele vai render bastante. Por exemplo, quando eu comecei, o meu gel base, ele durou mais de 6 meses, porque eu usava ele, assim, usava ele da forma correta e não usava muito. De quanto em quanto tempo você tem que comprar um gel? Depende do fluxo de cliente que você tenha, da sua agenda. Por exemplo, se você tiver a agenda cheia durante o mês todo, você vai comprar, né? Fazer a compra do primeiro gel e vai ver quanto tempo ele dura. Daí você vai saber quanto tempo que você vai precisar comprar. Oi, Lid. Boa tarde.
Mas é isso. O gel, ele é relativo eu falar quanto tempo que dura, porque é muito pessoal, é de profissional para profissional, né? O tanto que usa. Aí é a questão que eu sempre falo do controle de produto, né? Se não tiver controle de produto, você vai acabar com o gel, assim, 2 meses você usa um gel. Com a questão do controle de produto. Pode ser também que você gaste um gel com 2 meses pelo fluxo de cliente que você tenha. Se tiver muita cliente, vai gastar muito. Entendeu? Então, assim, eu falo baseado nisso. Tem mais perguntas, gente? Ah, gente, e outra coisa. Eu postei vídeo no YouTube sexta-feira, né? Falando sobre como entrar, né, na área, ser reconhecida, né? E eu falei do que eu fazia antes de ser nail design, né? Eu era maquiadora. E eu era maquiadora pra ser maquiadora, porque eu não tinha uma renda boa com maquiagem, não. Então, assim, quando eu decidi sair de maquiagem pra entrar, né, pro ramo de nail design, eu larguei por completo o que eu fazia e entrei. Eu entrei com muita insegurança, né? Até porque era uma coisa que eu não sabia, eu nunca tinha feita na minha vida. E se me perguntassem antes, hoje, né? Falasse assim comigo assim, ah, você vai mexer com gel, você vai se dar bem e tudo, eu ia rir da pessoa, porque eu não ia acreditar, porque a minha paixão era a maquiagem. Então, o que eu quero que vocês entendam com isso? Não tenha medo de arriscar, de entrar, de fazer um curso, de se profissionalizar. Por quê? O que acontece? Todo mundo passa por início, né? E todo início ele é dificultoso, né? A gente não começa lá em cima com muito cliente e tudo, não. Isso aí é um processo. E é assunto até do próximo vídeo, que vai entrar sexta-feira. Eu dei dicas lá pra quem quer ingressar na carreira e iniciantes. São dicas, assim, boas. Falo boas, assim, porque foi o que serviu pra mim. Então, assim, assim que sair, eu vou avisar aqui no Instagram, que vocês entram, assistem e me falam também o que vocês acharam. Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. A ideia que você deu para escrever no papel quanto gasta é muito boa. Sim, fazer um controle, né, do que você gasta. Por exemplo, se você está começando agora, você vai comprar o material, você vai colocar ali no papel tudo que você gastou. E aí, no final do mês, mesmo atendendo como modelo, você vai ver o tanto que você gastou e o que você teve de lucro. Que mesmo, gente, tem pessoas que não entendem isso. Mesmo você cobrando um valor de modelo, você tem que ter o lucro e vai tirar o lucro daquilo. Até porque não é o lucro somente do dinheiro, não. Quando você começa a fazer modelo, né? Outras pessoas vão ver seu trabalho. Ou seja, você vai tirar lucro das duas partes. Você tem livro caixa? Não tem livro caixa. Ai, meu Deus, eu tô aqui dando dica, mas não tem. Eu faço da forma que eu expliquei. Eu tiro o valor de duas clientes, vamos colocar, tô dando um exemplo. Tiro o valor de duas clientes ali pra comprar o meu material e o restante, né, de lucro. E aí, o que acontece? No início, eu só investia. Todo o dinheiro que eu pegava, eu investia. Tudo. Vamos colocar, em uma semana eu tirava R$600. Quando eu ia comprar material, eu comprava R$600 de material. Tem muita gente que pensa assim, nossa, mas você é doida? R$600? Você podia ter comprado 200 e ficado com 400. Mas não. Eu falo que vale a pena porque a gente está investindo pensando lá na frente, né? Então, quando você investe sem medo, quando você tem um retorno, é um retorno maior do que o que você investiu. Ou seja, não tenha medo de investir, né? E outra coisa, como eu investia dessa forma, eu não tinha medo de cobrar. Eu cobrava o valor tranquilamente. Até porque, aí vem outra coisa dessa questão do valor. Porque quando eu comecei, eu fiz o meu curso de iniciante.
Beleza, fiz meu curso de iniciante. Passado 2 meses, o lugar que eu fiz o curso de iniciante tinha um grupo das alunas. E aí eu participava desse grupo ainda, o grupo ainda estava ativo. Depois que eu fiz o curso de iniciante, eu fiz uma unha estileto e postei nesse grupo. Aí o que acontece? A dona do espaço, né, a minha professora, me chamou para poder trabalhar com ela. Quando ela me chamou para trabalhar com ela, eu fiz mais 2 cursos de aperfeiçoamento em fibra e nail art. E lá eu comecei a ter uma visão de negócio assim, de outra forma. Por quê? As clientes iam até lá, ela não atende a domicílio. As clientes iam até lá e pagavam o valor assim, tranquilo, sem reclamar. Por exemplo, uma vez eu fiz um procedimento que eu fiz remoção e aplicação. Quando eu comecei, estava um valor promocional, acho que estava R$ 90. E aí, quem dava o valor na hora, né, pra cliente pagar no final, era ela, eu não dava, eu só trabalhava. Então, quando ela foi cobrar, a cliente, né, perguntou, quanto que deu e tudo, aí ela falou 150. Eu falei, meu Deus, 150? Que ela cobrou a remoção e a aplicação. Quando eu vi a cliente pagando, a cliente pagou sem reclamar, ela tirou o dinheiro e pagou sem reclamar. Aquilo ali pra mim foi um divisor de água. Por quê? Porque eu entendi que, independente do valor que a gente cobra, tem o público que paga aquele valor. Ou seja, se você cobrar R$ 150 numa unha, vai ter quem pague R$ 150 numa unha. Deixa eu ver aqui. Você investe não só em material, mas em tempo também. Sim, questão do tempo é questão de estudar. Sempre que eu tenho tempo, eu estudo. Tanto pela internet, olhando novas técnicas, eu sento na minha mesa, vou fazer unha em mim, vou testar alguma decoração que eu vi. Então, assim, é um investimento de tudo. Deixa eu ver. Para cobrar, a gente tem que considerar o tempo que a gente investe também naquilo. Sim, sim. Só quem sabe, né? Quem trabalha na área sabe o investimento que é e o tanto que a gente trabalha, né? Para poder ter aquilo, gente. É muito esforço, é muito. Sem contar o medo, né, de dar errado. Às vezes a gente deita a cabeça no travesseiro e fala assim: nossa, não vai dar certo. Eu falo por mim, porque eu tinha muita insegurança de não dar certo. Eu até me emociono falando isso, porque a gente que trabalha pra gente é muito difícil, né? Ai. Então, assim, quando eu falo com vocês, não tenham medo, gente. Não tenha medo, porque dá certo. Dá certo, eu falo por mim. Se hoje eu vou fazer 1 ano de profissão em maio. Então, assim, claro que não foi fácil, de jeito nenhum. Mas tudo que tá acontecendo hoje, tudo que eu passei, a experiência que eu tive, né? No salão onde eu trabalhei, assim, foi um divisor de águas para mim. Se hoje eu tenho tudo que eu tenho, né? As minhas clientes, pessoas que me procuram para curso, foi graças ao meu empenho. Ou seja, gente, não tenham medo. Tudo é investimento. Tudo é investimento. E quando eu falo o início, ele é um processo. E o processo, ele é lento, ele é gradativo, mas você vai ter resultado disso. Eu falo por mim. Deixa eu ver aqui. Aqui em São Paulo, o povo cobra até R$ 250 e os clientes pagam sem reclamar. Realmente, pagam sem reclamar. Porque é o que eu falei, gente. Se você cobrar R$ 250, é porque a pessoa tem o público para isso, né? Então, e quem faz o nosso público é a gente. Quando alguém me procura, eu quero uma francesa reversa, né? Eu atualmente estou cobrando o preço de francesa reversa R$ 150. Voltou, o vídeo travou. Então, o que acontece? Quando a cliente me procura para fazer uma francesa reversa, eu sei que é uma técnica difícil, que gasta mais tempo, mais produto. Então, assim, eu cobro R$ 150 e elas pagam, porque elas querem a francesa reversa. Então, assim, quando a pessoa fala, tá caro, eu falo, infelizmente, não tem como eu fazer mais barato que isso. Aí entra a questão de nós nos valorizarmos. Ninguém sabe o quanto é difícil, a gente tem que arriscar mesmo. Sim, tem que arriscar. Se não arriscar, não tem como.
a gente só vai saber se a gente começar. Eu falo de novo por mim, porque quando eu fui fazer o curso, teve uma amiga minha que falava comigo, ai, Jana, só começa, começa. E eu fui naquilo ali, aquilo ali foi que me deu, foi uma injeção de ânimo, né? Porque é uma coisa nova, a gente tá saindo da zona de conforto, né? Então, assim, mas foi, hoje eu vejo que valeu a pena tudo que eu passei, o início, que foi difícil. Uma vez mesmo eu fiz uma unha horrorosa, ridícula, porque eu não tinha ainda curso de nail art. E aí eu tentei fazer uma unha de... Foi uma aplicação natural e eu queria fazer um esfumado branco na ponta. E ela ficou ridícula. E eu olhava e falava assim, meu Deus, que coisa ridícula. E hoje tem até a foto no meu perfil da diferença de tempo. Vocês podem até olhar, ir lá olhar. E hoje eu vejo que o crescimento, ele é gradativo. E assim, foi importante pra mim ter feito aquela unha e ter falado assim, meu Deus, tá horrível, eu preciso melhorar. E hoje eu fico olhando e rindo, né? Porque a unha, em comparação de hoje pra aquela unha, né, de quando eu fiz, foi uma diferença enorme. Se ficarmos pensando, a gente não faz nada. Realmente, não faz nada. E não sai do lugar. Não sai do lugar. Pra gente aprender a nadar, o que eles fazem? A gente tem que entrar na água, né? Passar um sufoco. Depois aprende. É assim com a profissão. Foi a minha. Foi a sua. Aquela é ridícula. Hoje a diferença é enorme. Você acha que tem que ter o dom pra fazer unha? Pra ser nail design? Não. Não. Porque quem vai fazer dar certo somos nós. Claro que tem as pessoas que têm o dom. Mas não é só ter o dom, não. A gente tem que investir em conhecimento, aperfeiçoar. Porque se você tiver o dom e ficar ali estagnado ali, por exemplo, vou dar um exemplo, vou me colocar nesse exemplo. Suponhamos que eu nasci com esse dom de ser nail design. Aí eu vou lá, fiz um curso de iniciante, vou ficar só lá no iniciante. Por mais que eu tenha o dom, né, de trabalhar com aquilo, o iniciante, ele não vai me levar a outros lugares. A gente precisa se arriscar, né? Por isso que eu falo, gente, invistam em curso, invistam sem medo. Porque agora, pode ser que agora vocês não tenham o retorno daquilo, mas depois vai ter. O dom a gente cria. Realmente, nail design não existia não, gente. Nail design é recente. Pra quem não sabe, né, é uma história até bacana. Como que criou, né, a unha? Todo mundo me pergunta isso. Como que saiu essa unha de gel? Foi um dentista que criou essa unha. Ele tava lá no local dele, né, de atendimento, tava lá paradinho, tranquilo, não tinha cliente. E ele começou a pegar os géis, né, que usa pra poder fazer o reparo em dente, né, aquelas coisas que eles fazem, e resolveu fazer uma unha. E foi daí que saiu. Não é igual, por exemplo, pedreiro, manicure, né, que mecânico, que já é uma coisa assim bem antiga, não. A nail design, ele é recente, não tem muito tempo. Então, assim, quem faz e se dá bem é pelo esforço, dedicação ali de tempo, né, de estudar, de treino também, né. Então, assim, o dom é a gente que cria mesmo. E é a questão também de acreditar naquilo que faz, em primeiro lugar. Se a gente não acreditar, não tem como. Deixa eu ver. Oi, Bia. Tem mais alguma pergunta, gente? E com alguma dúvida em questão do valor, como cobrar, quanto cobrar? Pode mandar. Parabéns, obrigada. E pode parar, não vem não, que eu já tô emocionada já, senão eu vou chorar. E outra coisa, gente, questão do curso de iniciante. Muita gente desvaloriza, né? Curso de iniciante. E eu falo que é o curso mais importante da vida da design é iniciante, porque
O iniciante, ele vai te render frutos durante a profissão toda. Quando a gente começa com o iniciante, que você aprende tudo de forma correta e tudo, é 100% de chance de dar certo. Não vou falar que vai ter momentos que a gente vai fazer coisa, que vocês vão fazer coisa errada, não. Até porque eu fiz muita coisa errada. Errada que eu falo assim, de tempo, de cabine, de esquecer de passar o Prime, essas coisas. Mas o curso de iniciante me deu, como que eu falo? A responsabilidade de atender, de, por exemplo, de ter postura para conversar com a cliente, dela ter uma dúvida e eu conseguir sanar a dúvida dela. Ou seja, não tenham medo, gente. Nail design hoje é uma profissão muito ampla, o negócio é muito bom. Mas vocês têm que entender que tem que investir, né? E tem que fazer o curso de iniciante. Por enquanto, nenhuma dúvida. Desejo sucesso, vai ficar rica. Ai, amém. Recebo. Então, gente, eu espero que tenha sanado as dúvidas de vocês a respeito de preço, né? De quanto cobrar. Como eu sempre falo nos meus vídeos, qualquer dúvida pode me chamar, que eu vou ter o maior prazer em responder todos vocês. E é isso. Sexta-feira tem vídeo novo no canal para iniciante, para quem quer ingressar na carreira. Então fiquem atentas quando sair. E detalhe, gente, quem que ainda não sabe, né? Eu tenho o canal lá no YouTube. Vocês podem clicar aí no link na bio, que vai dar acesso lá. Se inscrevam, ativem os sininhos de notificações, que assim, toda vez que postar, vocês vão receber. E, gente, interajam comigo lá. Pode mandar pergunta, né? Se ficou alguma dúvida. Pode mandar dica também de conteúdo que vocês queiram ver lá, que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês, tá bom? Então, deixa eu ver. Não ficou nenhuma pergunta. Meu teclado não deixa de digitar. Aí fica. Tudo bem. Gente, eu quero agradecer por vocês terem entrado na live, né? Ter ficado até aqui. Ajuda muito. E qualquer dúvida, vocês já sabem, né? Pode me perguntar, pode me chamar, tá bom? Então, tchau, tchau. Até a próxima. Beijo.